Leitura bíblica diária. 1 Samuel 18. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas amou como a sua própria alma. E Saul naquele dia o tomou, e não lhe permitiu que voltasse à casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si, e deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada, e o seu arco, e o seu cinto. E saía Davi aonde quer que Saul enviasse, e conduzia-se com prudência, e Saul o pôs sobre os homens de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, até aos olhos do seu servo Saul. Sucedeu, porém, que, vindo aqueles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com adufes, com alegria e com instrumentos de música. E as mulheres, dançando e cantando, se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito àquela palavra, pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão só o reino. E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. E aconteceu no outro dia que um mau espírito de perto de Deus, da parte de Deus, se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. Davi tocava a harpa com a sua mão, e como nos outros dias, Saul, porém, tinha à mão uma lança. E Saul atirou com a lança, dizendo: Eis, encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele, e se tinha retirado de Saul. Por isso Saul o desviou de si, e o pôs por capitão de 1000, e saía e entrava diante do povo. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Porém, todo Israel e Judá amava a Davi, porquanto saía e entrava diante deles. Por isso Saul disse a Davi: Eis que Merabe, minha filha mais velha, te darei por mulher. Sê-me somente filho valoroso, e guerreira as guerras do Senhor. E guerrei as guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo: Não seja contra ele a minha mão, mas sim a dos filisteus. Sucedeu, porém, que ao tempo de Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi. Ela foi dada por mulher de Adriel, o Meolatita. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava a Davi, o que, sendo anunciado a Saul, pareceu isto bom aos seus olhos. E Saul disse: Eu la darei para lhe sirva de laço, e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Disse, pois, Saul a Davi: Com a outra serás hoje meu genro. E Saul deu ordem aos seus servos: Falai em segredo a Davi, dizendo: Eis que o rei está muito afeiçoado a teus servos, e te amam. Agora, pois, consente em ser genro do rei. E os servos de Saul falaram todas estas palavras aos ouvidos de Davi. Então disse Davi: Parece-vos pouco aos vossos olhos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e desprezível?